Geografia para o segundo ano do Colégio Emaús. Vamos fazer a nossa oração? Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa videoaula e te peço pela vida de cada aluno que está me assistindo nesse momento. Que o Senhor ilumine a mente de cada um e que nós tenhamos uma aula produtiva. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então para a nossa chamada? Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os povos indígenas. Vocês já começaram a ver um pouco desse assunto, mas hoje nós vamos retomar alguns conceitos bem importantes e vamos também fazer algumas atividades do nosso livro sobre os indígenas. Vocês estão prontos? Vocês já sabem, conforme nossas últimas videoaulas de história, que os indígenas já estavam aqui antes da colonização. Vocês viram lá em história que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas já estavam aqui, eles já viviam aqui no Brasil. Nós chamamos eles muitas vezes de nativos. Por quê? Porque eles nasceram aqui, nessas terras. E quando os portugueses chegaram, muitas coisas aconteceram muitas mudanças no nosso país desde então. Vocês sabem, que quando eles descobriram o pau-brasil, os índios acabaram sendo escravizados para a extração da tinta do pau-brasil. Vocês se lembram? Nós vimos isso lá em história. Então, a história dos indígenas ela começa há muito tempo. Vocês viram também com a professora Fernanda que os indígenas vivem em melhor harmonia com a natureza do que as pessoas que vivem na cidade. E por que vocês acham que isso acontece? Bom, todas as nossas disciplinas acabam se juntando em uma coisa só. Vocês pararam para pensar? Na nossa aula de ciências nós falamos sobre o lixo, não foi? Que a nossa sociedade hoje produz muito lixo, que o lixo demora a se decompor, causa vários problemas para a nossa sociedade. Pois então, os índios eles têm uma forma de viver que prejudica menos, porque eles utilizam mais materiais naturais, como nós vimos, que as pessoas usavam lá na época que o homem morava nas cavernas, que o lixo que eles produziam era mais orgânico, então não demorava tanto tempo para se decompor, não causava tantos problemas ambientais. E os indígenas são um povo que eles vivem assim até os dias de hoje, então eles não têm uma produção de lixo muito grande e além disso eles dependem da natureza para sobreviver, então eles têm um cuidado especial com ela. Como é a vida dos indígenas? Normalmente, os homens se encarregam da construção da aldeia, da guerra, da caça e pesca, e também da liderança tribal. Então, como que os indígenas eles sobrevivem? Eles vão coletar frutas, eles vão caçar, eles vão pescar, e assim eles vão se alimentando, eles vão sobrevivendo com as coisas que a própria natureza traz. E os homens têm essas funções aí que eu acabei de falar. Já as mulheres, elas cuidam do plantio e da colheita. Elas preparam alimentos, produzem tecidos, adornos e utensílios. E as crianças? Bem, as crianças, a educação delas geralmente é compartilhada por todos. Como assim? A responsabilidade de ensinar para uma criança como ela vai sobreviver quando ela crescer, a caçar, a pescar, a fazer os objetos, os artesanatos que eles fazem. Quem ensina isso para as crianças? Todos da tribo. Todos têm essa obrigação de ensinar as crianças. Normalmente, nos primeiros anos de vida, quando a criança é bem pequena, a mãe que cuida, que se encarrega da educação dessa criança. Mas conforme ela vai crescendo, toda a tribo, todos têm a obrigação de educar as crianças, de ensiná-las para que elas sobrevivam no futuro. Uma curiosidade interessante sobre as crianças indígenas é que na língua deles, na língua indígena, eles chamam as crianças indígenas de curumim.
Nas aldeias indígenas, os índios eles produzem também alguns objetos. Esses objetos são muito bonitos. Só que eles aqui a gente considera como algo artístico, né? Como arte. Mas os próprios índios eles não consideram os objetos que eles produzem como arte, porque é muito normal para eles, é algo que eles usam no dia a dia. Olha só aqui, tem alguns utensílios e tudo que eles fazem é com materiais tirados da natureza, diretamente da natureza. Então, não são materiais como, por exemplo, o plástico, que nós vimos que demora muito tempo para se decompor na natureza. Então, é muito interessante aqui, uma foto para vocês verem os artesanatos que são feitos pelos indígenas, que nós consideramos como artesanato, como arte, mas que para eles é algo muito comum, algo que eles usam no dia a dia deles. Eles moram nesse tipo de casa aí. Acredito que vocês já tenham visto, né, em algum lugar esse tipo de casa aqui, são as ocas. E nessas ocas podem viver uma ou mais famílias. Essas ocas normalmente são feitas, né, com galhos de árvores, com folhas e com palha. Então também é um tipo de moradia feita com coisas diretamente tiradas da natureza. E os indígenas, pessoal, eles têm uma liderança, né? Os líderes deles, eles têm dois tipos de líder: o cacique e o pajé. O líder guerreiro é o cacique, um exemplo de cacique nessa imagem de cá. Ele vai representar, né? Ele vai liderar aquele povo. Já o chefe espiritual, o pajé, esse aqui, ele vai cuidar das questões religiosas dos índios. Os índios têm suas religiões e o pajé é o líder espiritual dos indígenas. Então, dois tipos de líderes. E aí eu coloquei agora um mapa do Brasil para vocês verem as tribos indígenas que existem no nosso país. As principais são a tribo Guarani, a tribo Ticuna, a tribo Caingangue, a tribo Macuxi, Terna, Guajajaras, Yanomami, Xavante, Pataxó e Potiguar. Existem muitas tribos indígenas no Brasil. Como vocês podem ver aqui no mapa, cada parte amarelinha com uma letra vermelha é o nome de uma tribo. Por que eu coloquei esse mapa aí? Só para vocês verem e saberem que existem tribos indígenas espalhadas por todo o nosso país. Apesar daquela época, né, em que os portugueses vieram colonizar o nosso país e muitos índios morreram por causa da escravidão e por causa das doenças que eram trazidas para cá, e os índios daqui não tinham imunidade para resistir a essas doenças, muitas tribos foram dizimadas. O que significa tribos dizimadas? Tribos que morreram, todas as pessoas da tribo morreram. Mas mesmo assim, ainda hoje existem muitas tribos no nosso país. E aqui agora eu coloquei um mapa de Minas Gerais. As tribos que tem no nosso estado, que estão aqui mais pertinho de nós. Então, nós temos aqui a tribo Mocurim, Machacali, Pancararu, Chucurucariri, Pataxó, Caxixó, Chacriabá e Krenak. Então, nós temos muitas tribos aqui também no nosso estado de Minas Gerais. E às vezes, quando nós estudamos sobre os índios, nós pensamos que é algo muito distante de nós. Eles vivem em um lugar muito diferente do nosso, mas não significa que está muito distante de nós. Olha só, essa imagem aqui são de índios que eles moram muito perto da gente. Você já ouviu falar na cidade de Brumadinho? Ou no município de São Joaquim de Picas? Se você já escutou falar o nome desses lugares, então, esses lugares estão perto da nossa cidade de Belo Horizonte. Então, isso significa que tem índios muito perto de nós. Eles vivem nas reservas, né? Como eu falei, em lugares bem diferentes, mas não está tão distante. Então, muitas vezes, nós pensamos que os índios estão lá na Amazônia, sendo que não, que existem tribos indígenas muito próximos de nós.
Falando sobre o índio e sobre a floresta, é muito importante destacar o Dia do Índio, que é o dia 19 de abril, e o Dia da Floresta, que é o dia 21 de março. O porquê que esses dias são tão importantes, né? O Dia do Índio ele vai fazer a gente pensar e refletir sobre esses povos, que durante muito tempo foram esquecidos, deixados de lado, mas que têm muita importância na construção da cultura do nosso país. E o dia 21 de março, Dia Mundial das Florestas, também é muito importante, porque esse dia nos leva a refletir sobre a preservação das florestas. Porque as florestas elas são muito importantes para os indígenas, porque é dela que eles tiram a sua sobrevivência, os seus alimentos. Mas as florestas também são muito importantes para nós, não é mesmo? Para limpar o nosso ar, como nós já vimos. Elas têm uma grande importância para todas as pessoas. Então, são duas datas importantes para a gente pensar, para a gente refletir em prol de um mundo melhor, mais justo para todas as pessoas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura indígena e a minha cultura. Por quê? Como eu falei, os indígenas eles são importantes para a construção da nossa cultura. A cultura é o conjunto de coisas, é o grupo de coisas que todos nós fazemos no nosso dia a dia. Então, música faz parte da cultura, brincadeiras, alimentos, né, as nossas comidas, tudo isso faz parte da nossa cultura. E vocês já sabem, né, que o nosso povo é formado por diversas culturas. Tem a cultura indígena, a cultura africana, a cultura europeia, tudo misturado aqui no nosso país. E a cultura indígena, ela também faz parte e ela traz várias coisas importantes para nós, coisas que nós convivemos a nossa vida inteira e às vezes a gente nem sabia que era de origem indígena. Vamos aos exemplos? O que é isso? É uma peteca. Quem inventou a peteca? Foram os indígenas. Outra coisa, uma brincadeira, cabo de guerra. Quem já brincou de cabo de guerra? Eu já brinquei. Também é uma brincadeira inventada pelos indígenas. Agora, vamos ver isso daqui. Você já comeu tapioca? Tapioca é uma comida típica dos indígenas. Mais uma comida aí, ó, para quem gosta, açaí. Esse costume de se comer açaí veio dos indígenas. E lá, muitas vezes, aqui a gente costuma comer o açaí, o creme de açaí, com coisa doce, né? Mas lá eles têm o costume de comer o açaí com a comida salgada também. Agora, uma outra parte da cultura indígena que faz parte da nossa cultura é a língua, isso mesmo. Nós no Brasil falamos que língua? A língua portuguesa, nós falamos português. Por quê? Porque vocês lembram, quem colonizou o nosso país foi Portugal. Então, desde aquela época, eles ensinaram todas as pessoas aqui do Brasil a falarem português. Mas os indígenas tinham a sua língua antes dos portugueses chegarem. Então, o que aconteceu? Com a junção das culturas, a nossa língua portuguesa, o português do Brasil, ele tem algumas palavras que são de origem indígena. E essa língua indígena, que nós temos várias palavras no nosso vocabulário, é o tupi. A língua se chama tupi-guarani. E vamos ver agora algumas palavras. Eu quero saber se você conhece essas palavras. Pipoca, abacaxi, capim, que muitas pessoas chamam mato, né, de capim, amendoim, pitanga, pamonha, maracujá, arara e capivara. Tenho certeza que você deve conhecer a maioria dessas palavras aí. E se eu quisesse, eu poderia ficar aqui enchendo várias telas com muitas palavras do Tupi-Guarani que fazem parte da nossa língua, do nosso dia a dia. Vamos agora fazer algumas atividades do livro. Então, prepara aí, pega o seu livro e vamos lá. Vamos abrir na página 85. A parte de cima vocês já fizeram. E agora vamos para a parte de baixo, os indígenas e a vida nas florestas. Você vai dar uma paradinha no vídeo, vai ler esse texto,
Depois você vai voltar porque eu vou falar um pouquinho sobre esse texto. Ele vai falar de muitas coisas que nós já falamos, né? Que os índios esses vivem em reservas, que são lugares delimitados para a ocupação dessas tribos indígenas. E eles têm um modo de vida bem diferente de nós. E aí vai dar o exemplo de uma tribo, que é a tribo Munduruku. Depois, aqui na próxima página, na página 86, vai ter um outro texto falando sobre Kabaderegu, que é uma criança de 7 anos, que é desse povo Munduruku. Ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele, o que a mãe dele faz, o que o pai dele faz. Leiam aí o texto, tá bom? Direitinho. Então, ele vai falar dos costumes da casa dele, como é feita. E aqui na outra página, na página 87, vai falar sobre o pai dele, que o pai dele caça. O que o pai dele caça? Vai falar aí os alimentos que eles consomem no dia a dia deles. E aí embaixo tem uma atividade. Vamos fazer? Número 1. Qual a importância da floresta para os índios Munduruku? O que você acha? Não só para os índios Munduruku, mas para todos os índios, né? Vou colocar aqui a folha maior para vocês enxergarem bem. A floresta fornece os alimentos e as matérias-primas necessárias à sobrevivência das tribos indígenas. Aqui, ó, nesse as aqui, esse acento aqui, ó, não era para ter ido, tá? É sem o acento. Os alimentos e as matérias-primas necessárias à sobrevivência das tribos indígenas. Aqui já vai o acento. Número 2. Para você, quais as diferenças entre o modo de vida dos índios Munduruku e o modo de vida das pessoas que vivem nas cidades? Então, eu coloquei aqui algumas coisas, né, que eu acho diferente. Essa resposta é uma resposta pessoal. Então, vocês vão responder aí o que para você é diferente, tá? Eu coloquei que as moradias são diferentes, né? Como vocês viram, eles moram em ocas. O modo de conseguir alimento também. Como a gente consegue alimento? Nós vamos ao supermercado, nós compramos, não é? Eles não, eles têm que caçar, eles têm que pescar, eles têm que plantar. Muito bem, e também o modo de se relacionar com a natureza. Vocês leram o texto lá? Lá estava falando do modo deles se relacionarem com a natureza. E a gente vai falar sobre isso agora na questão 3. Explique o que você entendeu ao ler a frase. Meu avô disse que ela é a nossa grande mãe. Ela quem? A natureza. Os índios, eles consideram a natureza algo divino. Para os indígenas, a floresta é algo sagrado, pois eles são dependentes dela para a sua sobrevivência. Isso aí é o que eu entendo dessa frase. Você vai colocar com as suas palavras o que você entendeu, tá bom? Agora, pessoal, vou deixar aí a atividade de hoje para vocês, que são as páginas 88 e 90 do livro de Geografia. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.